Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Uma Educação Mortal. Esse livro aqui é uma Dark Academia com magia, bruxos e monstros. Aqui a gente tem a Galadriel, ela é a nossa protagonista, mais conhecida como El, e ela tá nessa escola que se chama The Scholomans, ou The Scholomans, mas eu acho que é Scholomans. E essa é uma escola para jovens bruxos, jovens adolescentes bruxos do mundo todo que vão lá para estudar a própria magia. Essa escola aqui ela é bem diferentona, ela fica no meio do que eles chamam de vazio, então você não tem nada ao redor da escola e ela também não tem professores. Então, assim, são milhares de alunos que estão lá, eles por eles mesmos, né? A gente tem até aqui um mapinha assim da escola, bem aqui no início do livro, que é muito interessante. Essas partes aqui ao redor são todas salas, são dormitórios. E aqui a gente tem salas de aula, tem laboratórios, tem oficina, aqui em cima tem a biblioteca. Então, assim, é uma escola muito grande e ao redor dela não tem nada, é um vazio. Então, o que acontece? Você vai para essa escola, você fica 4 anos nessa escola. E para você ir embora, para você sair, você não tem como sair. Para você sair dessa escola, é só realmente no final do 4º ano que você tem essa prova final. Só que a prova final, para você sair, você tem que lutar com essa série de monstros que ficam lá na saída da escola. É uma escola assim que é muito perigosa, porque esses monstros acabam se infiltrando também na escola pelos encanamentos e tudo mais. Então, naturalmente, não são todos os alunos que chegam ao final do 4º ano. Muitos alunos acabam pelo meio do caminho. Então, por isso que também se chama, né, Uma Educação Mortal. A nossa protagonista, a Galadriel, ela tá então no 3º ano dessa escola e ela sempre foi uma pessoa muito, muito sozinha, né? Ela cresceu somente com a mãe dela, então ela cresceu muito fora assim da sociedade, ela foi muito excluída da sociedade. Existem umas questões ali ao redor dela que a gente vai descobrindo ao longo do livro que ela acabou sendo um pouco excluída assim pelas pessoas. Então, antes mesmo, quando ela estudava em escolas normais, junto com, enfim, humanos normais, ela também era muito excluída, sofria bullying, essas questões. Então ela tem ela tem essa casca mesmo que ela acaba repelindo um pouco as pessoas porque ela já sofreu muito, né? Então assim, é uma maneira dela se proteger contra as pessoas, né? Contra a famosa maldade das boas pessoas, né? Então, só que o que acontece? Nessa escola, como tem essa prova final, é muito difícil de você conseguir sair da escola sozinho. Porque esses monstros, tem monstros assim de várias classes, né? Então, assim, você tem monstros muito fortes. Então, para você sair dessa escola, o ideal é que você tenha aliados. Você tenha pessoas que vão lutar junto com você. Não somente nessa prova final, mas também no dia a dia, porque ocorrem ataques na escola e tudo mais, mas principalmente para essa prova final é interessante que você tenha aliados para poder sair da escola junto com você. Então, durante o livro a gente vai vendo também ela se aproximando de outras pessoas, né, para tentar forjar alguma aliança a fim de conseguir sair da escola. Mas a gente tem um empecilho que é assim, ela já tem essa aura meio sombria ao redor dela, né? Então, assim, ela já passou anos afastando as pessoas. Então, as pessoas também já têm um pouco de... As pessoas também já têm um pouco de pé atrás com ela. Então, a gente passa o livro conhecendo muito ela e como é que vai ser a rotina dela aqui dentro dessa escola. Coisas que eu gostei muito nesse livro. A nossa protagonista. No início, eu fiquei com um pouquinho de ranço dela, mas depois eu me apaixonei por ela. Ela é aquela protagonista
que ela não é simpática, ela não é cativante, ela é sarcástica, ela é irônica, ela fala as verdades inconvenientes na cara de todo mundo, e foi isso que eu adorei nela. Ela não tem muitas papas na língua, ela chega e fala as coisas, porque assim, ela vai ser excluída. Bom, novidade, ela sempre foi excluída mesmo, então não vai fazer muita diferença. Eu gosto muito dessa personalidade não simpática dela, não cativante, e foi isso que me cativou. Pois é, eu adorei. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro é a diversidade. Por quê? Como é uma escola mundial, a gente tem adolescentes do mundo todo aqui. Então você vai ter adolescentes com ascendência asiática, africana, europeia, sul-americana, norte-americana. A nossa própria protagonista é uma protagonista não branca. A mãe dela é inglesa com pai indiano. Então a gente tem essa representatividade muito legal de culturas e povos e etnias aqui no livro. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante. A única ressalva que eu tenho em relação a esse livro é que, assim, ele tem muitos blocos de texto. Deixa eu catar alguma coisa aqui para poder mostrar para vocês. A gente passa, deixa eu ver se esse daqui mostra. A gente passa várias páginas com blocos e blocos de texto. A gente passa muito tempo na cabeça da personagem principal, né? O que, assim, por um lado é bom, porque a gente vai entender melhor como é que funciona essa escola e como é que funciona o mundo do lado de fora, porque o livro é todo dentro da escola. Então é muito legal pra gente. Então, assim, esse tempo que a gente passa dentro da cabeça dela é bom pra gente entender como é que funciona o mundo, como é que funciona as políticas, as coisas do lado de fora. Mas também são blocos enormes de texto. Isso me incomodou um pouquinho, porque tem hora que parece que a leitura fica um pouquinho mais lenta, mas foi muito bom para dar um contexto geral do como é que funciona a escola, por que ela está ali, como é que ela chegou até ali, como é que foram os 2 primeiros anos, porque ela já está no terceiro, como é que funcionam as coisas do lado de fora da escola. Então, assim, foi legal para a gente ter esse contexto. Outra coisa que a gente tem aqui nesse livro também são os enclaves. Os enclaves são como se fossem covens de bruxos, organizações. Então, são esses enclaves, você tem enclaves no mundo todo, e são enclaves, alguns são mais poderosos que outros. A gente tem, por exemplo, enclave de Londres, enclave de Nova York, enclave de Xangai e por aí vai. Então, cada um deles também vai exercer influências políticas no mundo todo nessa parte dessa organização bruxa. Então, os enclaves também vão estar presentes na escola, porque, por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe bruxo que são do enclave de Nova York. Então, os filhos, eles vão automaticamente fazendo parte dos enclaves também. Então, você tem esses representantes adolescentes dos enclaves dentro dessa escola. Então, também rola uma disputa para entrar nesses enclaves. Por quê? Porque os enclaves, eles se ajudam. Eles vão se ajudar ali a se proteger durante o período todo letivo e no final, na formatura. Assim como eles também vão dividir mana. Mana é essa energia que você usa para poder fazer os seus encantamentos, para você poder fazer a sua magia. É muito interessante você fazer parte de um enclave, porque você vai ficar um pouco mais protegido, né, na escola, e você também tem essa questão de você tem como compartilhar mana, você tem como compartilhar encantamento. Uma das principais aulas que a gente tem aqui, e uma que a nossa protagonista faz, é a aula de línguas. Por quê? Como a gente tem encantamentos nesse livro, quanto mais línguas você domina, mais encantamentos você vai ter no seu repertório. Então já é uma moeda de troca para você conseguir fazer
Se não conseguir entrar no enclave, mas para você também conseguir fazer alianças, porque mostra que você é um então, aliado assim, a poderoso. Minha experiência com esse livro foi muito legal, eu recomendo demais. Ele faz parte de uma trilogia. A gente tem aqui no Brasil somente o primeiro e o segundo livros. Eles foram publicados pela Alta Novel. O primeiro livro a gente tem assim capa dura e brochura. O segundo só tem brochura. Não sei porquê. E o terceiro, sinceramente, ainda não veio. Não sei se vai vir. Porque eles foram lançados lá fora em 2023. Em 2023 já veio esse daqui. Eu acho que o segundo também. E o terceiro ainda não veio. Eu não vejo muita gente falando dessa série aqui, pelo menos não aqui no Brasil. Então eu realmente não sei se esse terceiro livro vai vir, se a Alta Novel vai trazer. Eu gostaria muito que trouxesse, porque eu achei uma Dark Academia muito diferente, muito legal. E eu gostaria muito que viesse para o Brasil. Não sei se vem. Lá fora tem os 3 livros em capa dura. Estou pensando em comprar o segundo e o terceiro já importados, porque aí já fica tudo de capa dura combinadinho, já que não tem o terceiro ainda aqui no Brasil. Eu acho assim, vale a pena para você ler, você conhecer. Se você é leitor de inglês, com certeza pegue. Se não, se você só lê em português, eu acho que vale a pena pegar o primeiro sim, você vê se você gosta. Como já tem o segundo, já dá para acompanhar, e aí a gente vai lá bater na porta lá da editora para poder ver se eles trazem o terceiro. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse livro que eu não vejo muita gente falando sobre. Se você puder, curte esse vídeo aí para poder me ajudar, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, e até a próxima. Beijo!